Isso é uma desculpa financeira. Pastor, não sobrou esse mês para dar o dízimo. Mas dízimo não é sobra. Olhe para mim aqui, olhe para essa mão aqui, ó. Eu primeiro tiro o dízimo e aí eu pago tudo. Tem gente que paga tudo para tirar o dízimo. Aí não vai sobrar mesmo. Mude em nome de Jesus essa tarde. A paz, meus irmãos, vamos para mais um vídeo dos cães gulosos. Vamos fazer aqui um mandamento falando, mais uma vez, me pediram para gravar sobre o dízimo. O povo está gostando, vamos lá. Admiro o senhor pastor Carvalho Júnior, um homem que dá ensinamento em sala de escola dominical e quem sabe até em faculdades, né? Fortifica-te na graça. A palavra fortifica-te na graça, a palavra fortifica-te no grego é edunameo. E edunameo significa um poder. O senhor formado, né? Interpretar a língua hebraica, sou intérprete, né? Então, como que o senhor Carvalho Júnior faz uma coisa dessa aqui? Irmãos, eu vou começar a colocar o vídeo aqui e a gente vai detalhando. Só peço a você o seguinte, tá? Deixe o seu like, deixe seu joinha e se inscreva no canal para que a gente possa ter mais conteúdos para vocês aqui. Isso me ajuda a gravar mais conteúdos para vocês. Vamos ver aqui esse pseudico aqui, que eu não vou mentir. Gosto muito da pregação do senhor pastor Carvalho Júnior. Mas o senhor falar que dízimo está na Bíblia, o senhor sabe que não tem dízimo, é mentira. Vamos ver. Isso é uma desculpa financeira. Pastor, não sobrou esse mês para dar o dízimo. Mas dízimo não é sobra. Olhe para mim aqui, olhe para essa mão aqui, ó. Eu primeiro tiro o dízimo e aí eu pago tudo. Tem gente que paga tudo para tirar o dízimo. Aí não vai sobrar mesmo. Mude em nome de Jesus essa tarde. Pode dar o dízimo. Você vai ver que vai dar para pagar o que você deve e ainda vai sobrar para a glória do nome de Jesus Cristo. Você tá mentindo que eu sei. Você tá mentindo. Você tá mentindo. Então, essa desculpa, ela não vale. Pastor, eu só ganhei 100, dá 10. Pastor, eu só ganhei 10, dá 1. Mas tem que dar. Não é o... tem gente, eu conheço gente que diz, não, eu ainda vou ganhar muito para dar dízimo. Não, não é isso que Deus quer. Ser fiel, oria calabaturi. Ser fiel no pouco. E no muito te colocarei. Deixa eu perguntar para alguém aqui. Se ganhando $100 está difícil tirar 10, imagine quando você ganhar 1 milhão. Não tira, gente, não tira. Pastor Carvalho Júnior, o senhor é intérprete, o senhor conhece o hebraico, o senhor estudou para isso. E o senhor sabe que não existe dízimo na Bíblia, pastor Carvalho Júnior. Olha, gosto muito das suas pregações, gosto muito dos seus ensinamentos, não vou mentir, mas eu estou considerando o senhor até que se prove o contrário da sua boca, tá? Estou considerando o senhor um cão guloso, porque aqui na minha Bíblia, pastor, só se for na sua, dízimo não existe mais. Olha aqui, ó, o dízimo é 2 levitas, nós não somos da tribo de Levi. Eu quero olhar aqui para o senhor, pastor, deixa eu botar meu óculosinho aqui, Números 18, versículo 24, porque os dízimos dos filhos de Israel, não é brasileiros, não é americanos não, viu, japonês, chinês não, filhos de Israel. Quem são os filhos de Israel? Os levitas, os judeus. Dos filhos de Israel oferecereis ao Senhor em oferta alçada. Tenho dado por herança aos levitas, porquanto eu lhes disse no meio dos filhos de Israel, nenhuma herança herdarão. Eles não tinham herança, pastor. Eu vou ler aqui o versículo 25. E falou o Senhor a Moisés. O versículo 26 fala assim, ó. Também falarás aos levitas, dar-lhe-eis as quando receberdes os dízimos dos filhos de Israel, que eu deles vos tenho dado em vossa herança. Deles oferecereis uma oferta alçada ao Senhor
e o dízimo dos dízimos. Está falando dos levitas, pastor. Para mim seguir aqui essa regra de dízimo de Malaquias 3, versículo 8, 9 e 10, pastor, eu vou ter que seguir a regra de todos os 3 dízimos, que é o Maaser Sheni, o Maaser Rishon e o Maaser Anir. Então esses dízimos, tá, tanto de Malaquias quanto esse dízimo aqui dos levitas, não tem mais, pastor. Não existe mais tabernáculo para se dizimar. Tá? E outra coisa, se o senhor quiser usar a tese, porque Jacó deu dízimo e não tinha templo, tá? Dízimo não quer dizer que tem que ter templo mesmo para dar, não. Na época aí dos patriarcas, porque dízimo quer dizer colheita, quer dizer os grãos da farinha, os frutos, né? As frutas que eram recolhidos, o endro, o cominho, entendeu? Tudo isso era dízimo tirado da colheita, pastor. O senhor sabe muito bem, o senhor é professor, o senhor é intérprete de letra, pastor, o senhor conhece do hebraico. Agora eu quero ler para o senhor, já que o senhor está querendo dar o dízimo, né, do Malaquias, capítulo de número 3, né? Eu quero ler esse dízimo aqui, ó. Por que vocês não pregam esse dízimo aqui, ó? Olha aqui, ó. É Deuteronômio, né, que é Devarim no hebraico. Deuteronômio, conjunto de palavras. Eu vou ler logo aqui direto, ó. Capítulo 14, versículo 25. Então vende-os e ata o dinheiro na tua mão e vai ao lugar em que escolheu o Senhor teu Deus, e aquele dinheiro darás por tudo que desejar a tua alma. Olha só, tudo que desejar a tua alma. Olha que coisa interessante. Por vacas, por ovelhas, e por vinho, e por bebida forte, e por tudo que pedir a tua alma. Come ali perante o Senhor teu Deus e alegra tu e a tua casa. Pastor, tá mandando beber, pastor. Isso vocês já aboliram, né? Esses aqui vocês esqueceram, tá? Deuteronômio, capítulo 14, versículo 25 diante, pastor. Ô Carvalho Júnior, pelo amor de Deus, né? Vamos ouvir outro vídeo agora. Vamos analisar aqui juntos. Vamos ver agora mais um psêutico, tá? Esse Eliseu Rodrigues, irmão, esse Eliseu é outro cão guloso. Esse é um cãozinho guloso, né? Esse é o playboyzinho da igreja. Ele é mitidão a pregar certinho, é mitidão a ser santarrão, né? Eu sou santarrão, eu beto cajado, mas ele prega tudo errado, porque eles não pregam a verdade. Eu quero que esse vídeo chegue até eles, aqui nesse canal. Eu quero ver se eles são cabra macho, mesmo como eles falam que são, para responder aqui. E não vem querer abolir o dízimo que eu acabei de falar aqui, não. Não vem querer, não, porque de Malaquias vocês pregam direto, tá? Não vem querer usar a tese aqui de vocês, a teoria que vocês fazem para lavar a cabeça dos outros, para fazer lavagem cerebral. Comigo não funciona, não. Aqui é Bíblia. Aqui é Bíblia. Vamos ver o cãozinho guloso agora falando. Ó, que tem que ganhar da igreja, tem que ter salário, tem que, pegar. Mas quantas almas ele ganha por dia? O que ele tem feito? Tem visitado os doentes, órfãos, os necessitados? Porque lá em Tiago fala, capítulo 1, versículo 27, que o verdadeiro evangelho é este: pregar para os órfãos, para as viúvas e os necessitados, né? Que o puro e imaculado evangelho para com Deus é esse: pregar para os órfãos, viúvas, os necessitados. Cuidar, né? E não se corromper com esse mundo. Vamos assistir o cão guloso. Vamos ver. Mateus 23, 23, Jesus disse assim: ai de vós, fariseus hipócritas. Tudo fariseu. Porque eles queriam, pregavam, defenderam essas doutrinas dos disseminadores da cultura e conhecimento grego. Se não fossem os fariseus, muitas doutrinas e as dificuldades que Jesus teve seriam bem maior para que ele pregasse o evangelho. A luta de Jesus não era contra o fariseu em si, mas contra a religiosidade, a hipocrisia da maioria deles, óbvio. Aí Jesus conclui: ai de vós, doutores da lei, fariseus hipócritas, porque dais o dízimo. Aí vem a renda do tempo deles. Dais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, mas vocês tendes descuidado dos preceitos mais importantes da lei: a justiça, a misericórdia e a fé. Jesus conclui: deveis sim praticar estes preceitos. Quais preceitos? Citados aqui: dais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho.
deveis sim praticar estes sem omitir justiça, misericórdia e fé. Ou deveis sim praticar justiça, misericórdia e fé, praticando o dízimo, ou deveis dar o dízimo, praticando misericórdia, justiça e fé. Jesus está contra usar o dinheiro, a administração do dízimo, sem vida com ele. Ele não está contra o dízimo, ele é contra a hipocrisia. E ele conclui novamente: devíeis, contudo, praticar essas virtudes. Vocês deviam praticar essas virtudes: justiça, amor e fé, sem deixar de proceder daquela forma. Que forma? Dizimando, ofertando. Os arautos da pregação contrária ao dízimo usam algumas interpretações descabíveis, biblicamente falando, para invalidar o dízimo. Eles isolam esses versículos que eu falei para vocês aqui e dizem que esse ensino sobre o dízimo, outros dizem que ali Jesus aboliu. Agora já tem um outro grupinho que interpreta ao seu modo e diz que nesses versículos Jesus estava ratificando o dízimo apenas para fariseu. Aí eu te pergunto, teria Jesus, é sério, teria Jesus um ensino divergente? Teria Jesus um ensino diferenciado para fariseus e para... Irmãos, para o vídeo não ficar muito longo, deixa eu só terminar aqui uma fala e vou colocar o vídeo aí, depois vocês analisam, tá? Essa podridão que está se tornando demasiadamente esse evangelho que eles pregam da teoria da prosperidade. O diabo, irmãos, é um ser tão terrível que ele se transfigura, como disse o apóstolo Paulo, em anjo de luz. Ele prega um pouquinho da verdade, mas prega mais a mentira, porque quem é da verdade, fala a verdade. Imagina esse teólogo, que ele é um teólogo também, né? Ele é o teologão. Não tem nada contra a teologia, porque a palavra tel vem de Deus, né? Tel, Deus. Logia, estudo. Então ele está estudando a Bíblia para ensinar errado. Infelizmente, ele conhece a verdade, mas não pode chegar à verdade. Porque eles não conseguem chegar na verdade. Como Pedro disse lá em uma das suas epístolas. Eles não conseguem chegar na plena verdade, falando de vós negócios. E é verdade, é verdade. Agora, eu quero olhar para o teólogo aqui, já que o senhor falou que porque se isso, aquilo, outro. Olha aqui, ó. Olha aqui, ó. Você quer viver da obra? Aqueles que dão dízimo, aqueles que bancam essas pessoas, tá? Estão errados, estão embaixo de maldição. Gálatas capítulo 3, versículo 10. Olha o que a Bíblia fala aqui, ó. Todos aqueles, pois que são das obras da lei, estão debaixo de maldição. Porque escrito está: maldito todo aquele que não permanecer em todas essas coisas que estão escritas no livro da lei, para fazê-las. Então, se eu vou viver o dízimo de Malaquias, se eu vou viver o dízimo de Mateus 23, que Jesus falou lá, ele não aprovou dízimo nenhum, ele só comentou da doenda, do cominho, do tempero, mas ele não falou nada a respeito. Vocês têm que dar, vocês têm que... Jesus nunca pediu dízimo, nunca vi na Bíblia, senão estaria relatado pelos apóstolos, pelos discípulos, tá? Isso aí é mais um cão guloso da fé. Eu vou deixar outro pseudo aqui falando, irmãos, tá? Então tá bem claro aqui que quem dá dízimo está embaixo da lei, está embaixo de maldição. Você pode dar uma oferta, a Bíblia concorda com uma oferta. Isso está em 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 7, que aquele que dá, tem que dar segundo propôs seu coração, com alegria, não com tristeza. Não é nada por peso nem por cobrança, é por alegria. Eu vou dar porque eu estou vendo a igreja crescer, vou dar porque está ajudando os pobres. Isso aí é com alegria. Agora dá para esses cangulosos aí, esses aí, você sabe, andar de aviãozinho para cima e para baixo, irmão. Isso aí entra numa favela. Não sabe o que é encarar um fuzil, pregar para um traficante, não sabe pregar o que é um presídio para ele. Nunca vi, mostra eles em presídio. E se eles fizerem algum videozinho para eles, se apareceriam uma vez só, nunca mais. Isso aí é pregador de igreja, tá? A verdadeira igreja está lá fora, tá? Igreja é tirado de dentro para fora. Jesus nunca teve dentro de templo.
pregou pouco tempo, dentro de tempo, pregava mais nas aldeias, nas cidades. Então, para o vídeo não ficar longo aqui, vamos continuar assistindo. Abra sua mente, pesquise a Bíblia, converse com os rabinos, converse com pessoas que são judeus, messiânicos, que eles vão te fazer entender que o dízimo é dado não por obrigação, mas é para ajudar famílias, é para abençoar pessoas que precisam, não para manter o luxo desses cão gulosos aí. Segue aí o canal, deixa o seu like, seu joinha, e aí ó, analisa o finalzinho do vídeo e deixa o seu comentário. Deus abençoe. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo da série Professor Responde aqui do canal, em que hoje eu irei responder a uma pergunta que foi realizada por Ricardo Leal, aqui nos comentários do YouTube. Ele pergunta o seguinte: os judeus ainda pagam os dízimos nos dias atuais? A resposta para esta pergunta é que, primeiramente, o judaísmo considera que todos os mandamentos da Torá, que são contabilizados tradicionalmente como 613, são mandamentos perpétuos e que jamais caducam. Pois afinal, os judeus consideram que estas leis foram inspiradas pelo próprio Deus de Israel, e por esta razão, os dízimos continuam também em pleno vigor em nossos dias. No entanto, existem dois principais contratempos em relação à prática dos dízimos atualmente. O primeiro é que o templo sagrado foi destruído, não sendo possível desta forma oferecer os dízimos que eram recebidos pelos sacerdotes em sacrifício. E também o segundo contratempo é que, além disto, devido à linhagem sacerdotal estar muito miscigenada, especialmente devido às grandes perseguições que os judeus sofreram em seus quase 2000 anos de história, após a destruição do templo e sua dispersão da terra de Israel, não é possível hoje ter uma plena certeza se alguém realmente é um levita. Com efeito, por estas razões, acaba não sendo possível cumprir devidamente o mandamento dos dízimos. No entanto, como os judeus compreendem que os dízimos de fato são mandamentos eternos, e nós observamos até mesmo nos vídeos anteriores aqui do canal, quando estávamos estudando sobre a história dos dízimos na antiga religião de Israel e no judaísmo do Segundo Templo, que também há um dízimo que era destinado aos pobres, aos órfãos e às viúvas. E os judeus procuram, então, separar um dízimo, isto é, ao menos 10% de suas rendas, para destiná-las à caridade. E nós encontramos algumas interessantes informações sobre como aplicar corretamente este dízimo de uma forma bastante resumida no Kitzur Shulchan Aruch de Shlomo Ganzfried, que é, na verdade, uma síntese do Código da Lei Judaica chamado Shulchan Aruch, que foi desenvolvido por Yosef Karo no século XVI. Apenas aqui como uma pequena nota que Shulchan Aruch significa mesa posta. Seria como se estivesse na mesa posta todas as leis do judaísmo ali então. Vamos observar então o que o Kitzur nos informa no 4º artigo do capítulo 34. E logo na sequência eu irei tecer alguns comentários com todos vocês. O dízimo não deve ser destinado para atos religiosos, tais como velas para a sinagoga ou algo parecido. Ele deve ser doado a um pobre. Contudo, quando existe a oportunidade de cumprir o mandamento de circuncidar o filho, ajudar a casar um casal de noivos pobres ou algo similar, ou ainda adquirir livros sagrados para estudar e emprestá-los a outras pessoas, e a pessoa não tem condições de fazê-lo com dinheiro próprio, é permitido usar o dinheiro do dízimo. Com isto, conforme observamos no texto, os dízimos devem principalmente ser utilizados aos pobres e necessitados, ou para cumprir um mandamento religioso de grande importância, como por exemplo a circuncisão ou o casamento, que nós observamos ali no texto. E além disto, um outro detalhe também muito importante é que parte do dízimo também poderia ser utilizado para adquirir livros sagrados, visando o desenvolvimento do estudo da Torá. Livros estes que, obviamente, conforme também menciona o texto, deveriam ser emprestados a outras pessoas. Agora, um aspecto muito importante da lei judaica que nós observamos em relação ao dízimo, que é uma concepção diferente daquilo que nós comumente encontramos no cristianismo, é que os dízimos não devem ser destinados a uma sinagoga, ou ao sustento de um rabino, ou quaisquer outros ministros, ou até mesmo elementos do culto, como por exemplo os castiçais que o texto ali menciona. Os dízimos devem necessariamente ser direcionados à caridade,
contando apenas com algumas poucas exceções. Lembrando também, ainda um pequeno adendo, e aqui é um outro aspecto bastante importante da cultura e da religião judaica, é que os mandamentos relacionados à caridade são considerados tão significativamente importantes para os judeus que é considerado como se estivessem observando a todos os mandamentos da Torá. E por esta razão também é que os judeus, de forma geral, em todas as correntes do judaísmo, procuram ser realmente muito zelosos em relação à prática da caridade. Então, é desta forma que os judeus observam e procuram observar, então, o mandamento dos dízimos em nossos dias, oferecendo uma parte de no mínimo 10% para a caridade.